Econômica Federal. Mudanças do financiamento. A Caixa hoje é detentora de 80% a 90% do mercado imobiliário do financiamento em todo o Brasil. Inclusive, com mudanças agora, isso tem gerado preocupação em todo o Brasil. Por essa razão, eu estou com o Washington Luiz, que vai explicar agora quais as mudanças para quem está em casa agora quando buscar o financiamento da Caixa Econômica, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida. Washington, quais são as mudanças a partir de agora, hein, WL? Tribuna Livre. Olá, Bruno, estamos de volta. É um assunto extremamente polêmico porque no Brasil ainda há uma contra-informação dos fatos que estão acontecendo. A pergunta é, essas novas regras adotadas pela Caixa Econômica Federal, pelo governo federal, afeta o programa Minha Casa Minha Vida? É uma pergunta que a população precisa saber. Houve algumas mudanças há poucos meses no programa Minha Casa Minha Vida, mas as pessoas não tiveram a informação correta, ou seja, o governo federal se comunicou de forma a deixar a desejar para chegar até as pessoas. Com essas novas mudanças, mais uma questão de desinformação por parte do governo federal, na maioria das vezes. Mas nós vamos buscar uma especialista sobre esse assunto, que é a Tamires Xavier, que é corretora de imóveis. Tamires, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao programa Tribuna Livre. Tamires, o que é que muda nessas novas regras publicadas pela Caixa Econômica Federal e os bancos com relação aos novos financiamentos? Bom dia Washington, bom dia Tribuna, bom dia João Pessoa. Então, tivemos três grandes principais mudanças. A primeira é com relação à cota de financiamento, que na tabela SAC saiu de 80%, que é o atual, para 70%, que é uma tabela decrescente, tabela muito comum de se usar nos financiamentos imobiliários. Tivemos também a alteração na tabela Price, que caiu de 70% para 50%. E aí foi um aumento significativo, né? Esse primeiro impacto dessa mudança gerou esse aumento significativo na entrada do cliente. Então, o cliente vai ter que dispor de mais entrada. Antes, ele conseguiria comprar um imóvel com apenas 20%. E agora, ele vai ter que aumentar essa entrada diante dessa primeira alteração. O segundo ponto, Washington, foi com relação à avaliação do imóvel. Ele não pode ultrapassar o limite de 1,5 milhão. Então, qualquer imóvel que ultrapasse esse limite, não vai ser possível, neste momento, ser financiado através do SBPE. E a outra grande mudança, né, que também gerou muito impacto, é pessoas com financiamentos ativos junto à Caixa Econômica não poderão tirar outro financiamento imobiliário. Então, essas grandes mudanças, né, têm repercutido muito, têm gerado muito impacto. Né? O SBPE é uma modalidade creditícia que tem seu funding, que é sua origem de recursos, através da poupança. E a Caixa, por ser pioneira, por ser detentora de 65% em média dos financiamentos imobiliários, né, ela está nesse processo de uma espécie de contingência, podemos falar assim, que ela está sofrendo uma alta demanda, uma alta busca de financiamentos, e ela precisa dar uma freada para poder atender o máximo possível de pessoas, né, interessadas. E, claro, ela passou a gerar essas mudanças, né, e para encaixar essas pessoas. Então, ela restringiu para encaixar essas pessoas. Agora, esse novo projeto atinge a quem quer comprar pelo programa Minha Casa Minha Vida? Vamos lá, desmistificando essa parte. Não atinge o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é uma outra linha creditícia que tem o seu funding, sua origem de recursos, através do FGTS. Né? Estamos falando aqui do SBPE, que tem seu funding através de poupança. E a gente pode pensar, por que está acontecendo tudo isso? Muita gente tem sacado seus recursos, né? A gente começa a entender que é por aí. Mas não, Minha Casa Minha Vida não foi atingido nesse primeiro momento. Okay, então as pessoas têm duas linhas de crédito. A Minha Casa Minha Vida não foi afetada, continua o mesmo processo. E esse é um novo sistema que agora são para pessoas que têm que pagar pelo menos até 30%, 40% do valor do imóvel? Isso. No caso, como caiu de 80% para 70%, 30% na SAC. E de 70% para 50%, 50% na Price. Na verdade, o SBPE já existia, assim como existe também o Minha Casa Minha Vida, né? Então, são linhas creditícias diferentes, porque ela é designada para diferentes perfis. Então, você precisa se enquadrar naqueles critérios, né? Uma pergunta que eu recebi muito sobre a temática foi, então
que percentuais, que valores de renda são atingidos, né? Então, são famílias que a gente pode dizer aqui uma média entre 8 mil a 16 mil reais de renda. A pergunta, uma outra pergunta, quem vai comprar um apartamento hoje no valor de 200 mil reais, qual seria o teto para que essa pessoa pudesse dar de entrada para poder adquirir esse bem? Pelo Minha Casa Minha Vida? Sim, isso se adequaria, né, até 200 mil, porque na verdade o Minha Casa Minha Vida, ele tem seus critérios de adequação, mas até 200 mil sim, entraria pelo Minha Casa Minha Vida. E aí, claro que você quer saber sobre a renda, no caso? Então, sobre a renda vai depender muito também do valor da entrada. Né? Então, a gente analisa caso a caso. Depende do perfil. Mas digamos que você teria 100 mil de entrada. Então, você financiaria 100 mil. E aí a gente faz uma análise e verifica aí a renda. Mas seria, em média, é necessário realmente fazer uma análise. Porém, em média, uns 2 mil e alguma coisa. Tá? Nesse caso, no apartamento de 200 mil reais, ele entra nesse sistema, não pode financiar até quanto dele? Então, ele vai entrar no Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida, recentemente, por mais que essa notícia não seja sobre o Minha Casa Minha Vida, porque de fato não tem ligação com Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida sofreu na faixa 3 alterações recentes também, né? Que saiu, que é a faixa entre... passou a ser rendas de 4.700 a 8 mil reais. Então, ele também sofreu alterações. E aí, cada caso realmente é um caso. A gente precisaria avaliar o perfil, o caso, a situação, né, para poder enquadrar o cliente na melhor opção. E pode ser financiado pelo Minha Casa Minha Vida no valor do imóvel de 200 mil até 35 anos. Isso. Vai depender também da idade do cliente, exatamente. É vinculado diretamente à idade. Tamires, muito obrigado pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Então está aí as novas regras adotadas pelo governo federal, Bruno, para a compra do apartamento, do imóvel. Lembrando que o imóvel, no preço considerado novo, é um fato. Usado é um outro completamente diferente, que tem algumas mudanças, inclusive seria uma pauta para a gente conversar com a Tamires Xavier depois sobre essa questão dos imóveis novos e usados. Qual seria mais vantajoso? Comprar um imóvel novo na planta ou usado? Então são esses questionamentos que as pessoas precisam saber. Ao vivo, Washington Luiz, para o programa Tribuna Livre nesta sexta-feira. Com você, Bruno. Obrigado, Washington, pelas suas informações agora. Gente, olha só esse caso. Um homem foi preso suspeito de dar cigarros